Boa tarde, a paz do Senhor. Irmão, mais uma vez eu estou aqui nessa tarde. Hoje é dia 26 de julho de 2019. No último dia 18 eu postei um vídeo falando sobre a visão que eu tive do retorno do Senhor Jesus através dos anjos, que eu vi eles cantando, ouvindo cantando aquela orquestra. E eu quero hoje falar nesse momento, falar agora, né, dia 26. Quando eu postei esse vídeo, eu vi a importância porque eu estava tendo mais duas, tipo assim, noites seguidas sobre essas revelações. Então, eu voltei a ter essas revelações e por isso eu decidi a falar o que me aconteceu daquele vídeo que foi postado do dia 18 de janeiro deste ano, de 2019. Para que não ficasse muito um em cima do outro, né? Então o acontecido foi assim. Eu tive um sonho, uma visão, eu não sei. Eu só sei que foi algo dessa maneira. Eu quero dividir com vocês isso para que vocês percebam a importância do que está acontecendo. Até para que vocês tenham a base sobre o contexto histórico que está acontecendo no país, sobre essa situação pelo mundo inteiro, né? Essas situações que vêm ocorrendo. Foi o seguinte, eu vi vários navios, eram navios como se fossem aqueles navios grandes, aqueles navios de turismo. Vários navios, só que aqueles navios eles estavam encostados tipo assim num posto, assim, um do lado do outro, e esses navios tinha a bandeira do país. O nosso que estava minha família, tinha a bandeira do Brasil, e vários navios estavam encostados como se fossem num grande assim. Sabe aquela, assim, onde embarca, se você já viajou, pegou navio, sabe naquela parte onde você fica ali na beirada, é onde embarca o navio, certo? Então, o que acontece? Uma coisa que eu achei muito interessante é que as pessoas desciam e subiam do navio, só que algumas pessoas não conseguiam subir. E eu vi o desespero do comandante no navio, que ele não conseguia manter as pessoas dentro do navio. Então, as pessoas desciam e algumas conseguiam subir e outras não. Só que embaixo, aonde as pessoas desciam, tá, tinha umas pessoas como se fossem polícias. E eles estavam armados. E as pessoas que eram apreendidas por aquele grupo, eles não conseguiam subir no navio. Só que eles não percebiam que eles não iam subir. Eles achavam que era tipo uma abordagem normal e eles começavam a puxar algumas cargas, trabalhar ou brincavam ali no meio daquela situação. E eles não percebiam que automaticamente eles começavam a ser acorrentados. Eles eram acorrentados nos tornozeleiros. Tipo assim, aqui nos tornozeleiros, né, certo? Confundindo com a tornozeleira, né? Aí o que acontece? Essas pessoas, elas estavam vestidas, algumas pessoas estavam vestidas de branco, só que as roupas estavam respingadas. Elas estavam respingadas como se fosse ferrugem. Então, o que acontece? Quando aquele navio, todos aqueles navios dos países do mundo inteiro, eu vi navio de vários lugares. Eu vi do Iraque, do Japão, Austrália, dos Estados Unidos, as bandeiras, tudo encostado, e eles ficavam tudo pareado. Tudo pareado. E os motores de todos os navios estavam funcionando. É como se estivesse esperando somente um sinal para eles ir numa embarcação. Nós estávamos aqui e ficava um grande oceano. Eu lembro que vinha como se fosse
um farol grande, só que esse farol vinha como se tivesse vindo do céu. Ele ficava alumiando dentro dos navios, ficava observando como é que estava a movimentação. E eu vi a tripulação desses navios preocupado, porque os passageiros, eles ficavam subindo e descendo, subindo e descendo. E o comandante gritava para a tripulação fazer alguma coisa. Eu dizia assim, aí eu lembro que eu cheguei perto de um comandante, e o comandante chegou assim, ele falou assim, eu disse, nós podemos contar para eles por que eles não podem descer. Aí o comandante disse assim, mas muitos não acreditam mais. Eu disse, mas como que o senhor pode dizer uma coisa dessa? Como é que não acredita? Que a gente não pode descer mais do navio, já não tem mais tempo. Ele disse, mais muito, porque faz tanto tempo e as pessoas, elas já têm esse entendimento comum que elas acham que ela pode descer e subir. Eles não têm como a gente falar, porque o que a gente fala, elas não acreditam mais. Eu disse, mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar e falar para elas, porque a qualquer momento a gente vai embarcar. O navio vai seguir viagem. Ele disse, eu sei, mas elas não adianta, a gente fala, mas se você quiser falar para elas, ele perguntou assim, e o que você tem para falar para essas pessoas? E eu falei assim, eu posso contar experiências da minha vida, de coisas que aconteceram na minha vida. Falar, eu posso fazer isso. Aí ele foi e gritou para um tripulante, pediu para que abrisse uma área bem grande que estava escura e disse assim, limpe aquele salão e leve ela lá. Vai que ela consegue convencer essas pessoas para não descer, porque a qualquer momento a gente vai partir deste mundo. Aí o tripulante, eu ali mesmo, comecei enquanto eles estavam limpando as salas, um salão bem grande, como se fosse de festa, um salão no navio, e eu comecei a conversar. Eu comecei a falar das experiências que eu tinha com o Senhor Jesus, das vezes que Ele me livrou, quando eu ia para a faculdade, quando eu estava indo para a faculdade, quando o Senhor me livrava de assalto. Eu comecei a conversar, e as pessoas iam sentando no chão, iam sentando, iam me escutando. E aquilo, algumas pessoas subiam, conseguiam subir, e elas ficavam me observando. E o comandante dizia assim, continue, pode continuar. Mas o que eu acho bem interessante, irmãos, é que quando eu olhava fora dos navios, eu via aquelas pessoas como se fosse polícia, aprisionando aqueles que desciam e não conseguiam subir. E aquelas pessoas, elas não conseguiam ver que elas estavam aprisionadas. Eu lembro que chegou assim diante de um navio muito grande que estava com a bandeira do Iraque. E aquelas pessoas que estavam todos acorrentados, aqueles como se fosse polícia, disseram assim, a gente não precisa mais deles. Aí colocaram eles todos de joelho e começaram a atirar nas pessoas. As pessoas estavam aprisionadas. As pessoas eram atiradas e ali mesmo eles jogavam para baixo do navio. O que eu trago hoje é dizer que tem muitas pessoas que não creem mais em Deus. Muitas pessoas que estão na igreja, porque eles cresceram ali. Elas se acostumaram a ir para os cultos domingo, a se vestir como crente, a andar, mas elas não creem em Deus. Pessoas que estão ali, mas não conhecem o Senhor. E estão se desviando dentro da igreja mesmo. Outros que desceram das embarcações das igrejas e achando que vai conseguir voltar. E eu olhava para aquelas pessoas todas que eram mortas ali na frente de todos.
E as pessoas de vários países, dos navios que estavam tudo ancorado, um ao lado do outro, ficavam observando quando as pessoas eram assassinadas. E elas não percebiam que estava aprisionado, que tinha uma corrente nos seus tornozeleiros. Eles não viam que estava aprisionado. Eu lembro que minha mãe estava do meu lado e eu disse, não olhe diretamente para essas pessoas, para as pessoas que estavam aprisionando. Não olhe diretamente. E ela ficava com pena, ela olhava e dizia assim, minha filha, como é que eles não veem que eles estão aprisionados ali, eles vão morrer ali? Como é que eles não percebem? Irmãos, é isso que está acontecendo. O clima está mudado. A situação cada vez mais crítica em todo mundo. Ninguém consegue mais achar a solução, um caminho de volta. É brigando pela democracia, desemprego, é doença, é chuva, chega uma chuva daí e aí morre 12 pessoas, o fogo invade alguns contêineres, morre jovens, que nem aquela situação lá daqueles jovens lá do Flamengo, Brumadinho. Enquanto isso, os navios estão todos com os motores ligados, funcionando. E a igreja está lá. Pessoas estão lá, às vezes por outros motivos, mas não por crer em Senhor Jesus. Não por acreditar que a qualquer momento a trombeta soará e os navios vão para o alto mar, levando a igreja. E o que me chamou muita atenção nesta revelação foi que os navios eram enormes e tinha muito espaço ainda para caber nas pessoas, mas as pessoas, elas não se importavam. As pessoas, elas não se importavam. Amados, queridos irmãos, nós temos que nos despertar. Nós temos que nos despertar que tudo isso que nós conhecemos, isso vai passar. Tudo isso. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde é que você continue no barco, no navio, não desça. Porque provável você vai descer para comprar alguma coisa. Não, eu vou só dar uma saidinha. Eu vou só comprar uma água ali e já volto. Eu vou só ali com os meus colegas e já volto. Você pode não voltar. Você pode não conseguir mais subir no barco. E a qualquer momento, a trombeta vai tocar, vai soar. E o barco vai zarpar. E você vai ficar no cais. E não vai conseguir subir. Há muitos lugares no barco. Há muitos lugares que ainda precisa ser preenchido. A palavra do Senhor Jesus disse assim, lá em Mateus 24, quando ele falou no Sermão da Montanha, e os discípulos chegaram para ele e disseram assim, mas Senhor, quando tudo isso vai começar? E o Senhor começou a falar sobre os sinais. E estes sinais estão aí. Olha aqui. Estes sinais estão aí, irmãos. O que mais precisa fazer
Olha, quer ver? Você olha aqui, pega a sua Bíblia. Mateus 24. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor, mas Senhor, quando vai começar? Quando vai ser essas coisas? O Senhor falou. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome e dirão, dizendo, eu sou o Cristo. Isso já não está acontecendo? E um dos primeiros sinais que o Senhor Jesus falou foi que muitos irão em meu nome. Muitas pessoas se importam aí, a importante, para se apresentar, para mostrar que são servos de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo, e os sinais hão de seguir os que crêem. Sim, mas realmente, irmão, há muitos milagres naquela igreja. Há muitos milagres, sim. Você se enquadra lá em Gálatas 5, 22, quando fala sobre o fruto do Espírito? Você se enquadra? Eu outro dia recebi uma ligação da minha irmã que estava muito preocupada, que queria alugar uma casa, onde ela está vivendo lá no Mato Grosso. E ela disse assim, que ela estava voltando da igreja, e quando viu uma placa próximo à rua onde ela morava, de casa para alugar. E ela chegou até esse lugar e bateu e falou com as pessoas que estavam ali. E ela pegou contato e falou com o senhor dono. E era um pastor. É um pastor. E ela falou assim, que bom que o senhor é servo de Deus e eu estou precisando de alugar. Ele olhou para ela e disse assim, então ore. Se a sua oração subir, eu alugo a casa para você. E ela olhou espantada e achando, mas por que ele falou isso? Por que esse desafio? Ele me desafiou, ele disse, se a minha oração subir, mas o que ele quer dizer com isso? Aí depois ele explicou para ela. Ele disse, olha, as pessoas mais difíceis para você fazer negócio hoje são os crentes. Na maioria, eles não assumem seus compromissos. O último que saiu daqui, que alugou uma dessas kitnets, saiu me devendo 3 meses de aluguel. Então, eu decidi não alugar para crente. Tem que ser crente mesmo. Mas muito se esconde atrás da Bíblia. Muitos se escondem, estão ali até hoje, com cargos como deputados. Não, eu sou servo de Deus, eu sou isso. Muitos estão se enganando. Estão enganando a si mesmo. Eu vi um deputado que era pregador, que pregava em Gideão, Camboriú, e era famoso, e ele bateu no peito. Eu assisti uma fita onde... Uma pregação onde ele batia no peito e disse, eu jamais vou me rebaixar para me candidatar a nada, porque eu já sou escolhido por Deus. E ele desceu do barco. Ele desceu do barco. E hoje ele é deputado. E sabe o que foi que ele falou? Eu vi uma postagem no Instagram onde ele dizia assim, não, mas este dinheiro que o presidente está liberando para que a gente apoie a Previdência, né, apoie a votação, é porque vai dizer assim, realmente, porque tira direitos dos eleitores, mas aí você tem isso para levar, chega lá e diz, eleitor, eu tirei seu direito aqui, mas aqui eu estou trazendo para as emendas para a sua cidade. Ele confessou isso. Vai lá. Ele confessa que tira direitos.
confessa que essa votação da Previdência realmente tira o direito, mas por causa do medo que eles têm de perder o voto eleitor, eles estão preocupados com isso. Eu não estou falando sobre política, eu estou falando sobre a posição desse homem que se dizia o homem de Deus. Ele desceu do barco e não está conseguindo subir. Você vê no nosso país quantas pessoas hoje estão desempregadas, pessoas passando necessidades, pessoas passando fome. E as autoridades virando as costas. Autoridades dizem assim, bate no peito, aonde que existe fome no Brasil? Me diga aí, irmão. Me diga aí, pai de família. Quanto você andou hoje tentando encontrar um emprego, nem que seja de capinar à frente do quintal de alguém para levar um pouco de comida para sua casa? Você acha isso normal? Você não acha isso? Isso não é normal. E essas brigas, essas esculhambação, essa situação toda, você chega na igreja. Me diga, seu pastor lhe trata bem? Lhe respeita? Os irmãos da sua igreja, então levante a mão para você e agradeça a Deus. Porque muitos não olham nem para sua cara. Muitos não dão paz do Senhor. Se você não tiver o seu carro ali, você chegar ali com o seu carrinho, ter a sua indumentária, o seu perfume, sua roupa de marca, eles nem olham para você. Estão desviados dentro da igreja. Muitos desceram do barco. Não desça do barco. Se você desceu do barco, peça perdão para o Senhor. Peça perdão para Deus e volte. Porque a qualquer momento a trombeta soará. E os cabos dos barcos, dos navios vão ser soltos. E vamos seguir em viagem. A palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus, que tudo se resumia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu coração. Liberte-se dessa imundícia de acreditar que nós viemos para cá para luxar, para dinheiro. Ah, não, vai ser transferido riqueza. Irmãos, vamos lá, que nos últimos dias Deus vai passar. Deus realmente vai abençoar o seu povo, vai proteger, vai cuidar. Mas o Senhor falou que em outra terra, não é essa terra de engano, de injustiça. Precisamos sim voltar ao primeiro amor. Precisamos nos converter